Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma enorme alegria poder voltar aqui na ceia de Capanema, uma igreja bastante calorosa. E eu vinha pedindo, pastor Paulão, vindo para cá, acho que já parou a chuva, mas eu vim para cá agora de tarde, de Belém para cá, vinha uma chuva torrencial. E eu vinha no carro orando, Senhor, assim como cai essa chuva na estrada, que cai o derramar do Teu Espírito Santo hoje à noite na Tua igreja. E durante o louvor eu estava realmente me sentindo arrepiado aqui, sentindo a presença viva do nosso Deus. Há cerca de 15 dias atrás, um pouco mais, né? Eu tive o privilégio de encontrar com o pastor Paulão na ceia de Ananindeua, lá com o pastor Ricardo Vidal. E o pastor Paulão virou para mim e disse: Eduardo, vamos na ceia de Ananindeua levar uma palavra? Eu falei, na hora, prontamente. Essa semana ele me pediu para trazer uma ministração, que eu falei sobre a guerra na Ucrânia, falei sobre os acontecimentos mais recentes em nível geopolítico mundial e seu rebatimento no cristianismo. Mas eu disse para ele, pastor, o senhor me permite fugir um pouco desse tema? E ele, não, deixa Deus te usar. E eu comecei a orar durante a semana, pedindo que o Senhor me desse uma palavra para trazer para vocês. Algumas vezes eu costumo repetir ministrações, mas eu não gosto de repetir ministrações. Eu gosto sempre de pedir a direção do Espírito Santo para que eu sempre traga algo que o Espírito quer dizer para a igreja. E ontem à noite eu dormi pensando, hoje de manhã eu acordei com a lembrança de um filme. E eu entendi. Eu sentei no meu escritório, gazetei a escola bíblica dominical da minha igreja hoje, sentei no meu escritório e comecei a rabiscar algumas coisas, porque eu senti que havia algo para trazer para os irmãos aqui na noite de hoje. E o tema da ministração que eu quero trazer para vocês é: faça valer a pena. Eu quero que você feche seus olhos para fazer uma rápida oração. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que tu fales aos nossos corações, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que teu Espírito seja, Senhor, vivificado aqui nessa noite, Senhor. Passeie em nosso meio, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Que as pessoas possam, aqui presentes, sentir, Senhor, o doce toque da tua unção, mas acima de tudo, Senhor, ouvir a tua palavra, entender a tua palavra e sair daqui transformado, renovado pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existe um versículo que a gente costuma dizer, é um versículo que eu tenho ensinado muito para o meu filho. Inclusive, recentemente, ele participou de uma cantata na igreja, cantou, e ele fica cantando essa música sobre esse versículo, quase que toda semana ele canta essa música. Acho que todos vocês já ouviram falar do versículo chamado João 3,16. O que diz João 3,16? A gente costuma dizer que é a alma da mensagem, né? Da palavra de Deus. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que a maior parte de vocês já tomou essa decisão pessoal na sua vida. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Aceitei Jesus com 13 anos de idade, poucos meses depois eu me batizei, e essa indiscutivelmente foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Ali eu tive a minha vida redefinida, eu tive a minha trajetória mudada, e o que eu sou hoje, eu digo, eu sou o que eu sou em função de uma decisão que eu tomei com 13 anos de idade. Se você não tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero dizer que essa decisão pode mudar a tua história. Ela pode mudar a tua trajetória. E ela muda pessoas, ela muda cidades, ela muda nações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 6. Eu vou ler 2 versículos com vocês. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 a 6. Não sei se vão projetar. Pronto, projetaram aqui. Eu vou ler minha versão aqui, mas vocês vão acompanhar, quem puder acompanhar no telão, quem puder acompanhar na sua Bíblia, quem puder
acessar a Bíblia no seu celular, fique à vontade. Diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Amém? Ele morreu por ti, Ele morreu por mim. Ele, quando Ele se permitiu ser pregado no madeiro e teve o seu sangue derramado, Ele morreu no meu e no teu lugar. Ali, Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos libertos, fôssemos restaurados, fôssemos redefinidos como pessoas. A nossa história muda quando Jesus morre numa cruz por mim e por você. Você percebe isso? Aquele sacrifício dele redefiniu a minha e redefiniu a tua história. A partir do sacrifício dele, nós fomos perdoados, sarados, vivificados e libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos de nós estão vivendo um cristianismo imaturo. E é impressionante que eu tenho percebido que nós muitas vezes tomamos essa decisão, que é a decisão que nos liberta, que nos chama ao arrependimento, à mudança de trajetória, à mudança de vida, mas muitos de nós não crescemos, não amadurecemos espiritualmente, como cristãos e no serviço do reino. Eu não sei o que te trouxe nessa noite, nesse culto. Eu não sei com que propósito você veio nessa noite no culto. Muitos vêm a uma igreja porque é um clube social, um lugar de pessoas agradáveis. Outros vêm aqui em busca de bênçãos. E é costume a gente ver, muitas vezes, as pessoas virem em uma igreja pedir bênçãos. Isso não é ilícito, isso é lícito. Mas nós não podemos pautar a nossa fé, o nosso culto, a nossa devoção somente nesse tipo de procedimento, pedindo. Acima de tudo, nós somos servos do reino do Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no segundo versículo, lá em Mateus, capítulo 28, final do Evangelho de Mateus. Jesus veio, nasceu, cresceu, pregou o Evangelho, anunciou as boas novas, foi morto numa cruz, no terceiro dia ressuscitou e apareceu e conviveu durante um tempo com os seus discípulos. E no final desse tempo, ele se despede e dá uma ordenança aos seus discípulos, que nós chamamos de a grande comissão, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. E diz o seguinte: e chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Atenção para essa palavra, fazei discípulo de todas as nações. Discipule nações, discipule sociedade, discipule estados, discipule cidades, discipule bairros, discipule ruas. Discipule, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Eu sou professor, costumo muitas vezes brincar na sala de aula com meus alunos dizendo o seguinte: olha, as perguntas movem o mundo. Aliás, quando eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos de idade, eu vejo alguns jovens aqui. Eu me lembro que eu estudava num colégio na Avenida Perimetral em Belém, e minha aula terminava por volta de 5h30 da tarde, e eu pegava o ônibus para, com pressa, chegar em casa, porque na TV Cultura passava uma série chamada Anos Incríveis. Não sei quantos de vocês já assistiram essa série, mas eu gostava muito dessa série. E era impressionante como no intervalo de cada momento da série, aparecia um comercial da TV Futura. As perguntas movem o mundo.
Eu, 30 anos depois, eu me lembro muito desse comercial. Perguntas movem o mundo. E eu quero compartilhar nesse momento algumas perguntas com você. Por exemplo, qual o sentido do nosso cristianismo? Qual o sentido da tua fé? Qual é o sentido da tua religiosidade? O que te trouxe nessa igreja hoje à noite? Com que propósito você veio nessa igreja nessa noite? O que é o culto para você? O que é o culto para você? Quando você é um adorador? Quando? Em que momento você é um adorador? O que te traz alegria? O que te move? Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito existencial? Em que está baseado a tua fé? Qualquer pessoa, em algum momento da sua trajetória, se faz essas perguntas. Eu costumo me fazer essas perguntas de uma forma recorrente. Qual é o teu propósito existencial? Como é que você tem levado a sua vida? Qual é o legado que você tem deixado para as próximas gerações? Qual é a história que você tem escrito? Que tipo de imagem as pessoas têm de você? Eu gosto de algumas coisas na vida. Por exemplo, eu gosto muito de estar na casa do Senhor. Gosto muito de brincar com minha família, com meu filho, com meu cachorro. Mas eu gosto também de ler um bom livro. E eu sou fissurado, junto com a minha esposa, em assistir filmes. Eu sou um cinéfilo. Se deixar, toda semana a gente assiste filmes. E existem filmes que marcam a nossa história. Pelo menos se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês vai dizer o seguinte: olha, tal filme me marcou, tal filme me deixou uma mensagem importante, interessante. Eu tenho alguns filmes, mas eu quero mencionar hoje com vocês 2 filmes, e eu quero contar uma terceira história para vocês. Um filme que eu gosto muito, que eu já assisti algumas vezes, e de vez em quando eu estou em casa zapeando na TV, no canal fechado, o filme está passando, eu paro para assistir, depois de ter assistido diversas vezes. É um filme do Mel Gibson chamado Coração Valente. Quem já assistiu Coração Valente? Coração Valente é um filme que ganhou o Oscar. E é um filme bastante movimentado, nos prende, né? O Mel Gibson, ele interpreta um personagem histórico bastante conhecido da Escócia. William Wilberforce. William Wallace. O Wilberforce é outro personagem. Depois eu falo do William Wilberforce. O William Wallace viveu no século XIII. E ele foi um líder para os escoceses no enfrentamento contra o domínio inglês. E tem uma cena que já virou até meme nas mídias sociais. Esperem. Vocês já viram esse meme? Esperem. Eu já vi alguns memes com essa cena. É do William Wallace liderando os escoceses contra o exército do rei inglês. E ele está num campo aberto e vem lá a tropa do rei inglês. Ele está com os escoceses e ele começa a fazer um discurso. Muitos de vocês vão morrer aqui hoje. Muitos de vocês não vão voltar a ver sua família ou vão voltar a ver seus filhos, mas vocês estão aqui para lutar pela sua liberdade. Nós estamos aqui para lutar pela nossa liberdade. E ele começa: esperem. E aí se dá uma cena épica no filme. Confronto entre os escoceses e os ingleses. Essa cena marcou e virou meme. Agora eu tenho visto alguns memes com esse esperem. E o final do filme também é muito marcante. Quando o William Wallace, o Mel Gibson, ele interpreta com uma genialidade que ele vai para a forca. Ele vai ser executado por um crime de traição contra o rei da Inglaterra. E na hora que o seu algoz vai dar o golpe final, ele olha para o lado e aí ele vê a moça, porque ele era apaixonado, andando, o vulto, né? Aí ele está imaginando aquilo e ele dá um grito: Freedom! Liberdade. Vários poemas foram escritos em memória de William Wallace. Várias peças teatrais foram escritas em memória de William Wallace. Até hoje, a memória do William Wallace é ovacionada na Escócia. Ele é um dos heróis da Escócia. Não é à toa que o Mel Gibson fez um filme sobre a história dele. Ele fez da vida dele algo que fez valer a pena.
Ele não viveu somente para si, mas ele viveu por um ideal. Mas talvez você deve estar se perguntando qual foi o filme que você acordou hoje de manhã. Não foi do William Wallace. Não foi do Mel Gibson. Eu acordei hoje de manhã com o filme O Resgate do Soldado Ryan. Outro filme extremamente marcante, que eu também já assisti várias vezes. E eu gosto dos 27 primeiros minutos do filme, que é a hora em que os soldados americanos desembarcam na praia de Omaha, na França, no dia D, na conhecida Batalha da Normandia, para libertar a Europa do jugo nazista. E são 27 minutos que a gente fica assim. Primeira vez que eu assisti esse filme foi no cinema, eu não piscava. Porque realmente foi naquele momento que eles introduziram uma tecnologia nova da câmera, parecia que você estava dentro do campo de batalha. E era bomba para um lado, bomba para o outro, um perdia o braço, o outro perdia a perna, o outro recebia um tiro. Mas esse filme começa com uma outra cena. Ele começa com um veterano de guerra, idoso, com a sua senhora idosa, seus filhos, seus netos, e ele na frente de uma lápide. Vocês lembram disso? Ele na frente de uma lápide, ele olhando para uma lápide. O sentido desse filme nos faz pensar sobre o nosso sentido existencial. Um pouco mais à frente, entra no filme um personagem chamado John Miller, interpretado por Tom Hanks. John Miller, ele lidera um grupo de 7 soldados americanos que vão resgatar o tal do soldado Ryan. E a história vocês conhecem. Eram 4 irmãos, é uma história verídica. Eram 4 irmãos, 3 irmãos haviam sido mortos, e o exército americano toma a decisão de mandar buscar o 4º soldado, para que a mãe desses 4 irmãos não fique sem nenhum filho vivo. E eles chamam o capitão Miller para liderar um resgate do soldado Ryan. E eles vão resgatar, só que o soldado Ryan, ele era um paraquedista, ele estava infiltrado dentro do território inimigo. E eles desembarcam nessa batalha e eles vão entrando no território, aí vai desenrolando a história do filme, e eles vão se perguntando, será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena sacrificar 7 pessoas para salvar apenas uma pessoa? E eles vão se perguntando, se questionando, eles vão morrendo, alguns deles vão morrendo, e eles vão se perguntando, será que isso vale a pena? Será que vale a pena o que nós estamos fazendo? Até que eles encontram o soldado Ryan. E ele estava com o grupo dele protegendo uma ponte que era estratégica para a invasão dos aliados. E eles dizem, Ryan, o capitão Miller vira para Ryan, nós viemos aqui te resgatar, Ryan. Nós viemos te resgatar porque os teus irmãos morreram. E a sua mãe não pode ficar sem um único filho vivo. Nós viemos aqui te resgatar. E ele fica abalado com a notícia, mas depois ele vira e diz, eu não vou. Eu vou permanecer aqui, porque os meus companheiros não merecem que eu os deixe só nesse momento. E ali, os alemães estão se aproximando dessa ponte, e eles começam a enfrentar o exército alemão, e ao enfrentar o exército alemão, aqueles soldados que foram resgatar o Ryan, os que ainda estavam vivos, iam morrendo um por um. Até que o capitão Miller recebe um tiro. E ele cai. E o Ryan vai lá com ele está para morrer, e ele vira para o Ryan. Ryan, faça valer a pena. Faça valer a pena. E quando termina o filme, volta para o início do filme, aonde está lá o ancião Ryan, com a sua esposa, com os seus filhos,
com seus netos, na frente da lápide, e ele cai de joelho, começa a chorar copiosamente e diz: eu espero que tenha valido a pena. Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele pagou um alto preço. Ele foi chicoteado, foi humilhado, foi pregado numa cruz. Ele te salvou, ele te libertou, ele te deu uma nova história. A pergunta é: será que você tem honrado o sacrifício de Jesus? Será que a tua história está valendo a pena? Eu tenho me perguntado isso. Qual o legado que eu vou deixar os meus filhos para as próximas gerações? O que te move? Qual o teu propósito? Será que você tem lutado o bom combate? Será que você tem realmente valorizado aquilo que é importante? Será que você tem realmente sido um verdadeiro adorador? Aliás, dentro do cristianismo imaturo, a gente costuma acreditar que adorar a Deus e vir para um culto é vir num domingo à noite, ou vir numa quinta-feira à noite, ou ir numa reunião de célula. Depois de um certo tempo, tomando contato com a cosmovisão bíblica, eu fui entender que nós somos adoradores 24 horas por dia. Em todo momento nós adoramos a Deus. E uma coisa que eu fui entender: durante muito tempo, eu carreguei comigo um sentimento de culpa. Durante muitos anos, quase 20 anos, eu carreguei um sentimento de culpa. Eu vi o pastor Paulão aqui, abençoando as crianças. Tomara que surjam daqui pregadores. Tomara que surjam ministros do Evangelho. Tomara que surjam pregadores e ministros do Evangelho. Mas muitas vezes nós achamos que para servir a Deus, nós temos que ser pastor, nós temos que ser ministro de louvor, nós temos que estar apenas em algum ministério da igreja, ser diácono. E eu fui entender, durante muito tempo, um cristianismo imaturo, que vou contar para vocês. Eu me converti numa igreja batista e sempre tive facilidade para falar, sempre exerci de alguma forma liderança. Então, eu fui professor de escola bíblica dominical de adolescentes, de jovens, e eu era tido mais ou menos como pastorzinho. Eu era o pastorzinho, vai ser pastor, vai ser pastor. E eu confesso uma coisa para vocês, que eu nunca senti chamado para ser pastor. Eu nunca me senti vocacionado para ser pastor. Mas isso era um dilema na minha vida, porque eu ouvi algumas vezes: Eduardo, você prega bem, você ministra bem, você dá aula de escola bíblica dominical. Se você não for pastor, você vai estar virando as costas para Deus. Eu ouvi isso algumas vezes. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu carregava aquilo. E uma vez eu me lembro que frequentava a primeira igreja batista do estado do Pará. No meio de uma crise existencial, fazia já o segundo ano do curso de economia da UFPA, eu tomei a decisão de trancar o meu curso e fazer seminário. Só que eu fui conversar com o meu pastor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Elias Teodoro, que era meu pastor naquele momento. Porque eu cheguei na igreja, fui no gabinete pastoral e disse: pastor, e eu vim aqui dizer que eu vou trancar minha faculdade e vou fazer seminário porque eu quero ser pastor. Ele virou para mim e disse: não faça isso. Não faça isso. Termine a sua faculdade. Depois que você terminar a sua faculdade, você volta aqui para a gente conversar. Só que da metade para o final da faculdade, eu comecei a ter um sonho. Meu coração começou a bater forte. Eu queria ser professor. Eu olhava para os meus professores em sala de aula e eu virava assim: pô, eu queria estar aí. Eu queria ser professor. E eu comecei a conversar com Deus. E eu comecei a barganhar com Deus. E eu virei um dia para Deus e fiz uma oração para Deus: Senhor, deixa eu ser professor.
Deixa eu ser professor. Para ser professor de uma universidade federal, vocês sabem que tem que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, tem que fazer um concurso público. E eu fiz esse pedido para ele. Eu te prometo que quando eu terminar quando eu conseguir ser professor, eu vou fazer o seminário. E assim foi. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Não foi nada fácil, Deus foi abrindo as portas para mim. Fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp. Voltei em 2009 para o Pará. Em 2009 fiz concurso. E desde 2009 eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Em 2010, eu passei a me congregar na ceia da Alcino Cacela. Em 2010, abriu-se uma turma do CETAD, do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, na ceia da Alcino Cacela, e eu comecei a ouvir aquela voz: está na hora de você pagar a tua promessa. Eu, tá bom, vou fazer o seminário, vou lá fazer o seminário. E durante 3 anos, eu frequentei a sala de aula do Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Aprender um pouco mais da Bíblia. Mas, algumas vezes, eu fui chamado para conversar sobre ministério pastoral. E eu dizia, eu não me sinto vocacionado para ser pastor. E eu chegava a dizer, se eu for pastor, eu vou ser uma fraude. Porque eu não me vejo apacentando ovelha. E a gente vê muita gente que acha que ministério pastoral é subir num púlpito e pregar. Isso é menos de 5% do ministério pastoral. Ministério pastoral é apacentar a ovelha. Se você não tem chamado, vocação para apacentar a ovelha, você vai ser um péssimo pastor. Você pode ser um bom pregador, mas é um péssimo pastor. Eu entendia isso. Eu não me vejo apacentando ovelha. E eu carregava essa culpa. Professor, naquele momento em 2013, eu entrei de licença da universidade, passei um tempo no Tribunal de Justiça, depois eu fui para o governo do estado, e numa das viagens que eu fiz para Brasília, um procurador jurídico que trabalhava comigo, me deu um livro. O Template Social do Antigo Testamento de Landa Cooper. Eu recomendo todos que comprem esse livro e leiam, sobretudo jovens. Esse livro tirou 1 tonelada das minhas costas. Eu peguei o livro, ele me deu, estava indo para Brasília, ia pegar o voo, peguei o livro, fui para o aeroporto, o voo atrasou um pouco, eu sentei no aeroporto, comecei um livro de 100 e poucas páginas, comecei a ler o livro. Quando eu terminei de ler o livro, quase pousando em Brasília, eu mandei um áudio agradecendo a pessoa que tinha me presenteado com o livro, porque esse livro tirou 1 tonelada das minhas costas. Esse livro da Landa Cooper, o Template Social do Antigo Testamento, é um livro introdutório de cosmovisão bíblica. E ela nos mostra nesse livro que para você servir a Deus, você não precisa ser pastor. Nós somos chamados e vocacionados em múltiplas áreas de influência da sociedade. Alguns como professores, outros como empresários, outros como engenheiros, médicos, advogados, outros como políticos. Cada um é chamado de acordo com o seu propósito, com a sua vocação. E eu entendi que ali onde eu estava, ali era o meu ministério, ali era o meu propósito. E eu era adorador 24 horas por dia, não apenas numa igreja. Depois de ter feito o seminário, inclusive, eu fui abrir meus olhos para isso. Eu fui entender, e nós achamos que a gente vai cultuar a Deus domingo à noite na igreja. Não, Senhor. Amanhã de manhã, quando você abrir os seus olhos, você vai abrir os seus olhos e vai começar a cultuar durante o seu dia a dia, naquilo que você faz, no testemunho que você dá, na forma como você procede. Nós somos chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Se você é verdadeiramente convertido, transformado, restaurado, liberto, quando as pessoas olham para você, elas têm que ver o reflexo da imagem de Cristo. Você percebe isso, meu irmão?
E isso foi um impacto para mim, porque toda vez que hoje eu entro numa sala de aula, antes de dar uma aula, de ministrar uma aula, eu entro na sala de aula e digo: Senhor, toma a dianteira, aqui eu vou te cultuar, aqui eu vou te honrar, aqui eu vou glorificar o teu nome. E ao fazer isso, nós fazemos as coisas com dedicação, com carinho, com ética, com probidade, com honestidade. Por mais que ninguém esteja te vendo, mas o Deus Altíssimo está te vendo ali, no que tu estás fazendo. Um outro livro que eu recomendo para vocês, um livro do Daryl Miller, chamado Vocação. Vocação. Principalmente para os jovens, talvez eu até me disponha a vir um dia conversar com os jovens sobre vocação, porque esse livro do Daryl Miller, ele realmente é impactante, ele mostra que todos nós somos vocacionados. Então, se você, por exemplo, tem um sonho de ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, ser um empresário, você não está em pecado porque você não é um pastor. Ali você é um servo do Deus Altíssimo e ali é o teu ministério. Agora, uma outra forma que nós entendemos, que nós entendemos que o cristianismo é imaturo, é que muitas vezes as pessoas param apenas no aceitar Jesus como Senhor da sua vida, mas não mudam a sua mentalidade. Romanos 12:2 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conversão é isso, é mudança de mente. E o que nós estamos observando, aliás, é muito interessante essa conversa com a igreja contemporânea, porque a igreja que não discipula a sociedade, acaba sendo uma igreja discipulada pela sociedade. E em vez de a gente estar nutrindo a cosmovisão bíblica, o que nós estamos vendo é o humanismo, é o secularismo, é o animismo, é o marxismo cultural entrando na igreja. Pela cabeça de mentes não convertidas e não transformadas e não restauradas pelo poder do evangelho. Nós não podemos parar a nossa religiosidade ou a nossa fé somente no ato de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ali não é o início, meu irmão. Ali é o começo da tua história, o começo de uma nova jornada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, discipule a sociedade. Você tem anunciado a palavra, você tem testemunhado, você tem sido uma referência viva, você tem feito valer a pena. Você tem feito valer a pena. Uma terceira história que eu quero contar para vocês, eu tinha me confundido do nome, é do William Wilberforce. Alguém já ouviu falar na história do William Wilberforce? Aqui? Alguém já ouviu falar em William Wilberforce aqui? Somente o pastor Paulão, alguém mais ouviu falar em William Wilberforce? Eu vou contar a história do William Wilberforce para você entender quem foi o William Wilberforce. Aliás, a nossa historiografia é uma historiografia que tem muitas vezes, de forma tendenciosa, esquecido, omitido personagens históricos importantes. Sobretudo porque eles são cristãos. William Wilberforce era um jovem político inglês. Um jovem político inglês. Ele era membro seria hoje a Câmara dos Comuns na Inglaterra, que seria a nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E ele foi eleito para a Câmara dos Comuns muito jovem. E ele se converte ao cristianismo. E ele começa a dialogar com as pessoas dizendo: eu preciso servir a Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir a Deus. E um dia ele procura o pastor dele. E ele diz o seguinte para o pastor dele: eu quero abandonar minha carreira política e eu quero agora entrar para o ministério pastoral, eu quero servir a Deus. E o pastor dele diz: não, você é importante lá. Você é importante lá. E ele: não, mas eu quero, eu preciso porque eu tenho um propósito, eu quero servir a Deus. Aí o pastor dele resolve promover um jantar.
e chama algumas pessoas. Ele chama o William Wilberforce para o jantar. E estou querendo confundir com William Wallace. São dois personagens diferentes. O Wilberforce para o jantar, e ele promove uma surpresa para o William Wilberforce. O Wilberforce entra na casa do pastor, senta na mesa e aparecem outras pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram ex-traficantes de escravos, ex-escravos libertos, que tinham vivenciado o horror da escravidão, do tráfico negreiro. E ele pede para que cada um conte o seu testemunho para o William Wilberforce. E cada um começa a contar as atrocidades que viveu e que vivenciou. E o William Wilberforce começa a escutar naquela noite aquelas histórias. E ele fica muito comovido. E o pastor, no final do jantar, diz: você ainda quer ser pastor? Teu chamado é onde você está. E lá você tem um propósito. William Wilberforce começa a lutar eu quero abrir uma carta aqui. Começa a lutar contra o tráfico negreiro. E William Wilberforce, ainda jovem, chega na Câmara dos Comuns e faz um discurso pelo fim do tráfico e pela abolição. Ele foi ridicularizado. Naquele momento, o tráfico negreiro era muito importante para a economia inglesa. Haviam muitos interesses econômicos. Ele foi ridicularizado. Muitos talvez tivessem desistido. No ano seguinte, ele entra com um projeto de lei para proibir o tráfico negreiro. E ele é mais uma vez achincalhado. Ele continua na sua luta para abolir. E eu estava hoje de manhã me lembrando dessa história, e eu me lembrei dessa carta que foi escrita por John Wesley. Alguém já ouviu falar em John Wesley aqui? Quem foi John Wesley? John Wesley foi um dos nossos pais reformadores. Junto com Calvino, junto com Lutero, John Wesley foi fundamental para a propagação do Evangelho, para a reforma protestante. E eu descobri hoje de manhã essa carta do John Wesley para William Wilberforce. Diz o seguinte, uma carta breve. 24 de fevereiro de 1791. Vou ler para vocês. Prezado Senhor, John Wesley para William Wilberforce. A menos que o poder divino o tenha levantado para ser como Atanásio. Atanásio foi um dos pais da igreja que lutou contra o sistema mundano da sua época, século III, século IV. A menos que o poder divino o tenha levantado para ser como Atanásio contra o mundo, eu não vejo como você poderá prosseguir com seu intento de opor-se contra aquela execrável vilania, que é o escárnio da religião da Inglaterra e da natureza humana. A menos que Deus o tenha erguido para isto, atenção para isso, a menos que Deus o tenha erguido para isto, você se sentirá exausto pela oposição de homens e demônios. Mas, se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Eu sigo em frente em nome do Deus e no poder da sua força, até que a escravidão americana, a mais vil que alguma vez viu o sol, possa ser banida diante dele. John Wesley foi um dos maiores defensores da abolição nos Estados Unidos. E ele escreve para William Wallace ao ouvir da luta daquele jovem parlamentar na Inglaterra. Ele continua: lendo esta manhã um tratado escrito por um pobre africano, eu fiquei particularmente chocado pela circunstância de que um homem que tenha a pele negra possa ser ofendido ou ultrajado por um homem branco. Isso não tem reparação. Em se tratando de uma lei em nossas colônias, que o juramento de um negro contra um branco serve para nada. Que vilania é essa?
que aquele que o tem guiado desde a juventude possa continuar a fortalecê-lo nisto e em todas as coisas. Esta é a minha oração, prezado Senhor. Seu afetuoso servo John Wesley. William Wilberforce lidera a campanha contra o tráfico negreiro. Ele apresenta pela primeira vez uma lei contra a abolição e ele é ridicularizado. E ele passa todo ano a apresentar novamente essa lei. Durante mais de 3 décadas, ele passa a lutar contra um sistema de opressão. E ele vai ganhando a cada ano mais adeptos. O seu discurso vai ganhando a cada ano mais adeptos. Até que, em 1807, ele consegue aprovar uma primeira lei. A lei de William Wilberforce proibiu o tráfico de negros da África para as colônias americanas. Mas ele continua, porque ele queria abolir a escravidão. E em 1833, ele conseguiu aprovar uma lei no parlamento inglês, abolindo de vez com a escravidão. 3 dias depois, William Wilberforce faleceu. Aquele era o propósito existencial dele. Aquele era o chamado dele. O Senhor levantou William Wilberforce para mudar a história da humanidade e para acabar com um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. Se ele tivesse virado um pastor, provavelmente a escravidão deveria ter continuado mais alguns anos. Aonde é o teu chamado? William Wilberforce fez valer a pena. Ele deixou um legado. Ele deixou sua marca na história. Será que você tem deixado seu legado? A sua história? Jesus morreu numa cruz por você. Não somente para que você fosse liberto. Não somente para que você fosse salvo. Não somente para que você tivesse os seus pecados perdoados. Mas para que você também fosse o ministro do Evangelho. Servindo o reino aonde você está. Nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Será que existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o senhorio do Senhor Jesus Cristo? Se você não tomou essa decisão, essa é a decisão mais importante que você pode tomar na tua vida, na tua história. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você ainda parou no cristianismo imaturo, você ainda não entendeu que você é chamado e você é vocacionado, você é um servo. Aliás, o título que eu mais gosto são 2. Eu confesso para você que eu não gosto que me chamem de doutor, por exemplo. Apesar de eu não ser pastor na igreja que eu sirvo hoje, alguns me chamam de pastor. Não tenho ordenação pastoral, não sou pastor. E não gosto, porque eu sei que eu não sou pastor. 2 títulos me envaidecem. Eu gosto de ser chamado de professor, porque ali é meu chamado. Mas eu gosto também de ser chamado de servo do Deus Altíssimo. Porque eu entendi que nós fomos chamados para sermos servos na construção do reino. Você quer servir a Deus? O que te trouxe à igreja hoje à noite? Com que propósito você veio à igreja hoje à noite? Se você já entendeu que você é um servo, e que amanhã de manhã, quando você abrir os seus olhos, você vai estar ali adorando, cultuando a Deus naquilo que você faz, seja como dona de casa, seja como motorista, seja como professor, como médico, policial. Glória a Deus por isso.
Mas se você ainda não entendeu isso, eu espero que essa mensagem de hoje faça você se reposicionar e entender que a sociedade precisa de você. Quando eu fui estudar a cosmovisão bíblica, uma outra coisa me chamou a atenção. Pesquisando um pouco mais sobre cosmovisão bíblica, me chamou a atenção um dia a palavra igreja. Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Nós temos a igreja de Cristo aqui? A igreja de Cristo não é esse templo. A igreja de Cristo sou eu, é você. Nós somos a igreja de Cristo. Mas quando eu fui entender a palavra igreja, a palavra que Jesus usa para chamar a sua igreja, igreja, não era uma palavra hebraica. Você sabia disso? Jesus vai buscar uma palavra grega. A palavra eclésia, ou eclesia, era uma palavra grega. E eu fui tentar entender isso. Em que contexto era usada a palavra eclésia? O que significa eclésia? Eclésia é a junção de duas palavras, ek-kalel, chamados para fora, vocacionados para fora. O que era a eclésia? A eclésia acontecia nas polis gregas, quando os cidadãos das polis gregas tomavam decisões importantes. Havia a reunião da eclesia. Você percebe? A eclésia, portanto, significa que você é chamado, você é vocacionado para transformar não somente a tua história ou da tua família, mas para você transformar a história dessa cidade, para você transformar a história desse estado e para você transformar a história dessa nação. Você é eclésia? Você é chamado para fora, para testemunhar do Evangelho e para ser ministro do Evangelho ali aonde você está. Fique de pé que eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vou perguntar uma única vez. Será que tem alguém aqui? Fique de olho fechado, fique em oração. Será que tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é servir ao Senhor Jesus, e gostaria de tomar essa decisão hoje à noite? Todos aqui já entregaram sua vida para o Senhor Jesus? Se você está nesse momento refletindo sobre a tua história, sobre a tua trajetória, sobre o teu propósito, mas você está envergonhado, você não precisa vir aqui à frente. Você pode depois procurar o pastor da sua igreja, o pastor Paulão. O pastor Paulão certamente vai ter um direcionamento para a sua vida. Mas eu quero perguntar para você que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Será que tem alguém aqui que entende que precisa ter um reposicionamento? Levante sua mão, faça um sinal. Eu preciso me reposicionar, eu preciso entender, eu preciso mudar a minha história. Amém, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. A partir de hoje, não somente a tua história vai mudar, mas você vai ajudar a reescrever a história de outras pessoas, da tua família, da tua cidade, desse estado da nossa nação. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Cidade de Capanema, na tua ceia, na tua amada igreja ceia, Pai. Compartilhando da tua palavra, Pai. Ó, Pai, eu vinha pedindo, Senhor, no caminho para cá, naquele momento de chuva, que teu Espírito Santo conduzisse essa noite, Pai. E que houvesse um derramar do teu Espírito Santo aqui, Senhor. Que teu Espírito Santo pudesse reinar soberanamente aqui, Senhor. Eu quero nessa noite pedir, Senhor, que teu Espírito Santo sonde cada coração e cada mente, Senhor. Tu conheces cada um aqui, Senhor. Tu criastes, tu moldaste, Senhor. Tu conheces a história individual de cada um aqui, Senhor. Tu conheces as dúvidas, tu conheces a ansiedade, Senhor. Tu conheces o mais íntimo de cada um, Pai. Que tu possas nesse momento, Senhor, estar, Senhor,
mudando a história, Senhor. Mudando a história de vida, Senhor, de cada um aqui, Pai. E que aquele irmão em Cristo, Pai, que entendeu que até esse momento viveu um cristianismo imaturo, um cristianismo onde ele pouco deixou como legado, ele pouco ajudou a impactar e transformar a história da sua geração, que ele possa a partir de hoje, Senhor, pelo poder do Teu nome, ser reposicionado, Senhor, para que ele possa ser, Pai, levantado, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, ali onde ele está, Senhor, para a honra e glória dele, não, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, porque convém que nós diminuamos, mas convém que Tu cresça a cada dia através de nós, Senhor, e que nós possamos, Pai, ser espelhos, e que as pessoas ao olharem para nós possam ver refletidas a Tua imagem, Pai, o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, a Tua majestade, Senhor. Que essa igreja, Senhor, possa ser uma igreja avivada, Senhor. Uma igreja de pessoas restauradas, Senhor. Uma igreja de verdadeiros adoradores, Senhor. Que não Te cultuam somente num dia na semana, Pai, mas que Te cultuam 24 horas por dia, Senhor. Oh, Pai, derrama do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Derrama do Teu poder nessa noite, Senhor. Derrama da Tua graça nessa noite, Pai. Derrama da Tua glória nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, Senhor. Pai, que a partir de hoje, cada um, Senhor, possa começar a escrever uma nova história na sua vida, Pai. Essa é a oração que eu faço a Ti, no nome santo de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.